Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Dando sequência ao projeto de explanações evangélicas da Seara Bendita, nossa reflexão de hoje é sobre a vigilância e encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 13. E diz assim: Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quando somos crianças, durante o nosso desenvolvimento, escutamos nossos pais nos orientarem e nos ensinarem. Como, por exemplo, quando aprendemos a andar de bicicleta. Caímos, levantamos, continuamos até sabermos pedalar com menos tropeços, com mais cautela e vigilância. Podemos comparar a bondade infinita de Deus com o cuidado dos nossos pais, que não permite que venhamos a cair sob as tentações, utilizando nossa vigilância. Mas, para isso, é necessário que nos esforcemos, colaborando de algum modo com o auxílio incessante de Deus, nosso Pai Criador. Assim renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. O espírito de Emmanuel, no livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, capítulo 110, nos alerta que as mais terríveis tentações se encontram no fundo sombrio de nossa individualidade. E o que vem isto significar? É que quando renascemos nesta vida, trazemos conosco, impregnados em nosso subconsciente, todos os erros e mazelas cometidas em outras épocas. Como temos o esquecimento do passado, a sua manifestação dá-se pela intuição e pelo sentimento. A simples presença do adversário de outras épocas faz ecoar dentro de nós o ódio, a vingança, o repúdio. Por isto, a vigilância. E assim, tomando-se consciência da situação, fazermos uma prece silenciosa em favor da harmonia. Também, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, encontramos outra mensagem de Jesus sobre esse tema vigilância, e diz assim: Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O que é vigiar? É observar com atenção, é estar atento a algo. Vigiar no sentido dos ensinamentos de Jesus tem diversos significados e entendimentos. Um deles são as nossas ações perseverantes no bem. Perseverar no bem, porque pela nossa imaturidade espiritual e evolutiva, nosso espírito oscila entre os bons sentimentos e boas ações e entre os sentimentos e ações ruins ou não adequados, que nos deixam inseguros e com medo. Assim, precisamos nos lembrar que não há colheita sem plantação no bem. Não podemos, desse modo, achar que vamos atravessar essa vida sem aprendizados. Não ignoramos que Deus está sempre conosco para nos direcionar e muitas vezes somos nós que nos afastamos dele. Observemos com atenção, estejamos atentos e vigilantes aos nossos sentimentos e ações. Outro significado para a nossa vigilância dentro dos ensinamentos de Jesus, são as nossas ações no bem, as boas energias que colocamos nessas ações. Isso chamamos de caridade. A vigilância nos orienta como deve ser feita a caridade moral, na sua mais alta expressão do amor. Quando evitamos conturbações no ambiente doméstico pela compreensão, quando silenciamos, evitando a calúnia destruidora, quando nos distanciamos da maledicência trazida pela mentira e pela leviandade, estamos nos fixando no bem. Estamos, assim, exercendo a caridade moral, como nos fala Joana de Ângeles no livro Vigilância, Psicografia do Divaldo Franco. A caridade moral nos ocupa o pensamento com os valores autênticos da vida, como nos fala o apóstolo Paulo
em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E assim, como diz o apóstolo Paulo, trabalhemos vigiando, fixando o bem no coração e na mente, e procurando realizá-lo com todas as energias ao nosso alcance. A vigilância, na sua expressão correta, como nos ensina Jesus com vigiai e orai, não é fiscalizarmos as atitudes alheias, mas tem como objetivo, acima de tudo, nos prevenir acerca de nossas próprias imperfeições e falhas. Vigiar os pensamentos quer dizer mentalizar sempre o bem para todos, colaborando assim para diminuir as ansiedades que envolvem tantas pessoas atualmente. Vigiar as palavras, evitando tudo o que possa desdobrar o mal, prejudicar o próximo ou exagerar os acontecimentos menos felizes. As nossas melhores palavras são as palavras de carinho, de entendimento, de ânimo, de esperança, de conforto e de fé. A vigilância nos remete à precaução, que nossa palavra não estrague os nossos sentimentos de caridade. Vigiar ações, a fim de que sejamos sempre instrumentos úteis nas mãos da espiritualidade maior, no auxílio aos necessitados. Vigiar será estarmos atentos, para que não venhamos a ser escravos de ilusões e imperfeições. Vamos nos transformando em verdadeiros cristãos, porque a existência terrena é uma oportunidade gloriosa de aprender, amar, ajudar e servir sempre, em nome de Jesus, em favor de nossa própria felicidade espiritual. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 21, relata que Jesus, antes de iniciar o seu Calvário, reuniu-se com seus discípulos e afirmou a eles que ainda não aprendemos toda a extensão da necessidade de vigilância e que precisamos aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior que um pensamento de amor nos eleva, que na jornada do mundo basta uma palavra fútil para nos levar ao desespero das trevas por nossa própria imprevidência. Em todas as circunstâncias e situações, é conveniente colocarmos nossa alma na fé, na coragem e na esperança, e sermos semeadores da caridade moral. A caridade moral nos leva à vigilância. A caridade moral é a luz que vence a sombra e nos abre caminho para a compaixão, para a tolerância, para a humildade, para a piedade, para a paciência e para a oração. Vigiai e orai como disse Jesus. Essa orientação do Mestre nos faz pensar que a oração nos dá uma disposição grandiosa para o trabalho no bem. A oração ilumina o trabalho e a ação. A oração é filha primeira da fé. Os resultados da oração, bem como os resultados do amor, são ilimitados. Sabemos que somos espíritos em aprendizado, em evolução. A oração sensibiliza nossos melhores sentimentos e a vigilância direciona nossas melhores ações. Os aprendizados e as lições da vida precisam nos servir de orientadores para a construção da nossa maturidade. Lição aprendida, aprovação para os aprendizados mais profundos. No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 28 se refere à coletânea de preces espíritas. O item 3 nos traz um texto bem explicativo sobre a oração do Pai Nosso. E referente à passagem do Evangelho de hoje, não nos deixeis entregues à tentação, mas livrai-nos do mal, podemos refletir com alguns trechos. Somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra para espiar nossas falhas e melhorar-nos. Em nós mesmos está a causa primária do mal. E lá também continua dizendo: Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pelos nossos anjos guardiões
e pelos bons espíritos a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições. E para refletirmos, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 2, perseverai na oração, vigiando com ações de graças, orando por nós também, ao mesmo tempo, para que Deus nos abra uma porta. Que assim seja, graças a Deus.